Quem é que espera a volta de Cristo? Quanto a mim? Todos? Você quer encontrar com Ele aonde? Nas nuvens ou no trono? Não, você não pode responder. Está proibido. Já viu? Você vai encontrar com Jesus aonde? Nas nuvens ou no trono? Nas nuvens. Vai. Você quer encontrar com Jesus nas nuvens ou no trono? Irmão, você tem que responder o que vem na sua cabeça, que é o que está no seu coração. Se você tentar achar a resposta, o que vai acontecer? Você não vai aprender. Eu quero sacar o que está dentro do seu coração, que é o que você acredita. Você entendeu? Por isso que você não vai achar a resposta. Criando. Você crê que você vai encontrar com Jesus no arrebatamento? Aonde? Nas nuvens ou no trono? Está dando microfone. Oi? Mais para trás? Aquecido da boca? Ah, outra caixa ali. Perguntei quem não perguntei. Perguntei a missionária Juliana. Você vai encontrar com Jesus aonde? Nas nuvens ou no trono? Nas nuvens. Giovana, quer responder? Manda lá. Eu achei muito bom. Olha. Viu? Onde a gente menos espera tem uma diferença. No trono, maravilha. Vamos ver qual é a diferença? Vamos? Parabéns, viu? Não que alguém esteja errado, né? Não que alguém respondeu errado, tá? Não tem resposta errada. Trono. Nuvens. Vou fazer assim para você achar que é nuvem mesmo. Qual a diferença, pastor? Arrebatamento. Rápido. Dos vencedores, né? Arrebatamento da igreja. Quem for raptado, quem for raptado não passa a grande tribulação. Graças a Deus. A igreja passa? Passa. Pastor, será que eu vou passar? Depende de quem você é na igreja. Se você é vencedor, você vai ser tirado antes. Se você não é vencedor, você vai ter uma segunda chance, que não é ruim não. Só que você vai ter que passar pela grande tribulação para ser raptado. Essa aqui, ó. O que vai ser o arrebatamento? São vários acontecimentos. Tem mais de um arrebatamento. A gente contou 6 lá no estudo. Mas aos poucos a gente vai estar falando sobre isso aí. Então, todo mundo aqui tem domínio, sabe o que é a semana de Daniel, a última semana? Quem tem dúvida? Nunca ouvi falar, pastor. Não, eu acho engraçado que eu pergunto e vocês ficam assim.
Você não sabe a semana de Daniel? Você sabe? Nunca ouviu falar? Já, né? Brian, você lembra? Você já ouviu? E cara, na igreja que vocês estavam, não falavam disso, não? Eu sei disso que não fala. Você sabe por que não fala? Porque ela é de plau, de povo, de meio, de quinto, de bosta. É aquilo lá que fala. É o show gospel. É Mirai! Ainda tem um Mirai no final lá. Aleluia! Irmão, eu amo língua estranha. Tanto que eu falo ela. Mas a igreja perdeu a identidade dela. Qual é o foco da igreja? Ensinar. Preparar a igreja. Sabe que eu fico triste? É que eu vou pegar um podcast e os caras estão falando sobre arrebatamento, estão falando sobre o final dos tempos, estão falando sobre o Apocalipse. Eu falo assim, gente, o podcast do YouTube está falando e a igreja não está falando. O ímpio vai se salvar, vai se sabe mais do que os irmãos da igreja. É vergonhoso para nós, como igreja. Pode perguntar aos crentes, não sabe. Irmão, vou lançar um desafio aqui. Eu quero que você essa semana, no seu meio onde você convive, você vai perguntar aos crentes que você vê que é crente mesmo. Você vai fazer uma entrevista, vai falar assim: você acredita que você está salvo? Se você encontrar um que vai dizer que está, é difícil, porque ele não crê que está salvo. E se ele falar que está, você fala assim: me explica ela. Não sabe explicar. Tem muita gente que crê e não sabe o que está crendo. E não consegue defender o que crê. E é algo fácil para o diabo. Então, eu vou falar aqui só um pouquinho da última semana de Daniel. 7 dias. Quantos dias tem uma semana? 7. Tem uma profecia, eu não vou entrar nela toda não, mas tem uma profecia. Daniel, ele chega para Deus e ele faz uma pergunta para Deus: quando que Deus ia tirar o povo de Israel da Babilônia? Essa era a pergunta dele. Israel ficou 70 anos cativo na Babilônia. Então ele vai jejuar por quantos dias? 21 dias. Então ele jejua por 21 dias. Qual é a pergunta dele? Ele não estava pedindo carro, não estava pedindo porta de emprego, não estava pedindo nada, ele só fez uma pergunta para Deus: quanto tempo a gente vai ficar preso aqui no cativeiro? Aí tem aquela história toda que a gente sempre prega, né? Que o quê? Que ele vai jejuar 21 dias, mas desde o primeiro dia Deus já tinha respondido para ele, porque a resposta não chegou. Houve uma guerra no céu. Quando o anjo chega, ele chega se explicando, porque ele se atrasou. Mas aí ele vai falar sobre o tempo de 490 anos. Vai levar 490 anos para que Deus tire o quê? O que está afligindo o povo de Deus. E não é o cativeiro, é o quê? É o pecado. Então, em um só dia, Deus iria livrar o quê? Toda a humanidade do pecado. Como? Senão vai atrapalhar. Então, desses 490 dias, 490 anos, já se passaram 483 anos. Quantos anos falta agora? 7 anos. Iria se cumprir no ministério de Jesus. Porém, a Bíblia diz assim, ó: eu vim para os seus, mas os seus não me receberam. E aí uma mulher cananeia reconhece que Jesus é Senhor, porque ela está com uma filha endemoniada, e ela vai gritando. A história diz que por 3 dias ela vai atrás dele, clamando a ele. Ela era estrangeira, e por ser estrangeira, Jesus não atende ela, porque Jesus vai dizer assim: eu não vim a não ser para os filhos, eu não posso atendê-la. Quando Jesus responde isso, porque ela está ali atrás de Jesus e está ficando estranho,
Porque por 3 dias ela vai atrás gritando: Jesus, filho de Davi. Alguém ensinou para ela que ele era o filho de Davi, que se ela fizesse isso ela seria curada, que ele ia atender ela, e ela está gritando, está clamando. Ele não dá atenção. E aí quem que vai dar atenção? Os discípulos. E vai chegar um deles e vai ser: mestre, se você não vai atender ela, pelo menos pede, está ficando estranho. Jesus fala: não posso, eu não vim eu não posso tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E realmente Jesus não veio para atender os gentios, ele veio para atender quem? Os judeus. Por isso ele se volta para os judeus. Por isso que ele fala: eu vim para os meus não me quiseram. A resposta dela abre uma janela, abre uma porta, e ela para o tempo. A resposta dela, a resposta que ela dá para Jesus faz o quê? Faz o tempo parar. Ela vai dizer assim: sim, Senhor. Uma estrangeira que reconheceu que Jesus era, e a Bíblia diz assim: todo aquele que clamar o meu nome será salvo. Quando ela faz isso, Jesus faz o quê? Ela vai dizer assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Irmão, essa passagem, se você pegar ela é top. Porque cura, porta de emprego, libertação. Quem está atrás de porta de emprego, cura, libertação, está dizendo que não é filho. Por quê? Porque Jesus falou assim: eu não posso tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ele está dizendo que na mesa senta os filhos, comunhão. Ela vai dizer: mas eu não quero sentar na mesa, eu não estou querendo ser filha, eu estou querendo só a migalha. E o que era a migalha para ela? Cura. O dia que eu não entendi isso, irmão, eu falei: não, eu não quero ser curado. Falei assim: Senhor, eu não quero mais ser curado, eu quero ser a mão que cura. E aí então Jesus atende ela. Jesus falou assim: vai, pois a tua fé salvou, pode ir embora, está despedido. E ela chega em casa. Então os evangelhos eles contam uma parte, outro contam a outra, mas ela pergunta. Quando ela chega em casa, a criança já foi liberta, o demônio já tinha deixado a criança embora. E a criança botou a mão, só falou: pode ir. Resumindo, naquele momento ali, no tempo, o relógio dessa contagem ele parou aqui. E aí então o que acontece? Travou o tempo. E aí Deus deixa de tratar com os judeus e se volta para os gentios. E já tem quantos anos? Quantos anos? Ou 2 dias. Porque para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos só tem 2 dias que Jesus morreu. E você acha que está demorando? Não está. Para nós aqui está, para Deus não. Está tudo sob controle. Agora esse relógio ele vai se soltar. Chegar uma hora que esse relógio vai se soltar. Aí tem vários versículos bíblicos que mostram quando ele vai se soltar. Porque uma coisa a gente tem que entender: quando a igreja faz o apelo para o ímpio lá fora aceitar Jesus e ser salvo, a impressão que nós temos é que é tanto apelo que parece que a vaga está ilimitada. Mas aí tem que entender o seguinte: a salvação não é para todos. Então você tem que entender que você já foi alcançado pela graça, e ser salvo já é uma grande coisa que você tem. Entendeu? Ela não é para todos, nem todo mundo vai se salvar. Então tem um versículo que diz assim: muitos serão chamados e pouco os vencedores, os escolhidos. Agora eu vou falar sobre isso aqui. Quem são os escolhidos? Muitos, não todos, muitos foram chamados para ser salvos. Dentre os salvos, Deus vai tirar os vencedores, os que vão reinar. Entende? Então, a Bíblia diz assim, se não me engano, Romanos, Paulo vai dizer assim: a plenitude dos tempos, até que o número dos gentios seja alcançado. Na mente de Deus existe a quantidade exata de pessoas que vão ser salvas dos gentios. Então, na mente de Deus, Deus sabe quantas pessoas vai ocupar o tempo, a quantidade. Imagina essas cadeiras aqui,
são a quantidade de gente salva. O dia que a última pessoa entrar na porta da graça e preencher a vaga de salvo, Deus solta o relógio. E aí o que acontece com o relógio? Vai começar o período que a igreja chama de grande. Na verdade, a grande tribulação é 3 anos e meio. Quantos anos? Por quê, pastor? Porque 3 anos e meio é falsa paz. Falsa paz. Só 3 anos e meio que é grande tribulação. Então, vai sempre pegando esses códigos, vai sempre pegando essas palavras. Falsa paz, tratado de paz. Todo grande governante, ele fica tentando criar o quê? Paz na guerra. Mas vai haver um líder mundial, esse vai fazer uma paz mundial. Qual que é o sinal desse grande líder? Ele vai fazer uma paz, um tratado de paz entre a Palestina, entre os muçulmanos e o povo judeu. Entende? Então você tem que estar ligado no seguinte: qual que é a nossa referência para a grande tribulação? Israel. Tudo que acontece lá refere-se ao quê? Ela é o relógio do mundo. Então, por exemplo, Israel já sabe que o tempo vai chegar. Já estão preparando tudo para o tempo, para o terceiro tempo ser reconstruído. Eles têm tudo, irmão. Agora o sumo sacerdote foi consagrado. Já tem o nome do sumo sacerdote. Já estão treinando para fazer sacrifício. Isso para a igreja deveria ser um alerta. Pastor, qual alerta? Falta pouco tempo para Jesus voltar. Muito pouco tempo. Porque Israel já está preparado. O que está faltando? O domo da rocha ser arrancado fora, entregado para Israel, para que eles reconstruam ali o terceiro templo. Por quê? Porque quando Deus enviou uma praga na época de Davi, porque Davi ele havia apontado o povo, a única forma com que Davi conseguiu cessar a praga foi comprando o terreno de Araúna e sacrificando ao Senhor ali. Inclusive Araúna quis dar para ele o terreno, dar o boi, dar a lenha, dar o terreno, e falou: não, eu não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Então tudo que você faz com muito sacrifício para Deus, chega até Deus com um cheiro suave. Você tem que entender a diferença entre Deus, Pai, Senhor. Tem diferença. A um Deus se faz sacrifício. Todas as vezes que Deus se relacionar com você como Deus, e quando que Deus se relaciona com você como Deus? Da forma que você se relaciona com Ele. Se você chama Deus para te agir, Ele vai agir como Deus. Quem é Deus para você? Entende? Que na hora do milagre você quer o quê? Você quer Deus, você quer o poderoso, o soberano. Então, quando Deus se faz isso, às vezes a gente tem dificuldade de ver isso na nossa vida, sabe por causa de quê? Você já viu o filho, quando ele está muito íntimo do pai, ele acaba passando do limite, fala com o pai como se falasse com um amigo? Esquece que às vezes é o pai, porque às vezes está tão íntimo ali, está junto, está tão na boca, daqui a pouquinho o pai fala alguma coisa, a criança vai e responde com uma aspidez, esquece que é o pai. O que o pai tem que fazer? Respeita, rapaz. Está falando que eu sou amigo, não. Aí a criança faz o quê? Na hora ela entende o quê? É meu pai, é minha mãe, é autoridade, eu devo respeito, Deus é a mesma coisa. Se você se relaciona com Deus com respeito, com honra, com carinho, com obediência, tem tudo com Deus, que é seu pai. Mas se você só se relaciona com Ele e esquece, tem gente que esquece que Deus é Deus, mas Ele é Senhor. Às vezes você chama Deus de pai, meu paizinho, meu Senhor, tem diferença. Então, voltamos aqui para o rapto, trono, no grande templo lá. Eles já estão preparando tudo. Então o Araúna queria dar Davi compra por um grande preço, e é exatamente esse lugar que Salomão vai construir o quê? O primeiro templo ao Senhor, que Davi queria construir e Deus não permitiu. E ali foi sempre aquele local, aquele lugar ali é consagrado, aquele lugar ali tem ali uma história. Israel só pode reconstruir naquele lugar. Eu acho engraçado que eu estava aqui estudando outro dia, eu falei assim: pai, o judeu tem tanto poder bélico, por que eles não tomaram esse negócio?
Outro, poxa, Deus, ele... Irmão, sabe o que eu acho engraçado? Não existe povo mais apropriado para guardar aquele terreno do que os muçulmanos. Foi até de Deus deixar na mão do muçulmano para guardar. Porque quando for o tempo, o sinal, um grande que vai se levantar, vai fazer um tratado, os muçulmanos vão entregar esse terreno para Israel. Fica bem atento quando isso acontecer na mídia, porque isso já é o anúncio da grande tribulação. Eu não quero ver, tá? Quero estar bem longe daqui. Por quê, pastor? Porque quando começar a grande tribulação, esses sinais, os vencedores, eles serão raptados. Tem que guardar isso aqui, ó, rapto. O rapto é diferente de arrebatado. Por quê? Na Bíblia, toda vez que você ouvir grande teólogo, pregador, pessoas que têm nome, eles vão falar sobre grande tribulação, aí eles dizem, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-pré-tribulacionista, né? E sempre nessa discussão. Por quê? Porque existe versículo bíblico que tem base para os dois. Pastor, qual que o senhor acredita? Eu acredito nos dois, porque os dois são reais. Agora tem um versículo que diz assim, ó, vigiai, porque ninguém sabe o dia e a hora que vem o seu Senhor. Está falando de quê? Rápido. Nem dia, ninguém sabe o dia. Porque se o pai de família, disse Jesus, soubesse o dia que viria o ladrão, ele vigiaria. E eu te pergunto uma coisa, quando o ladrão entra dentro de casa, o que ele rouba? Pé de banana? Uma sacola de chuchu? O que o ladrão entra numa casa para roubar? O que tem de mais? Então Jesus falou assim, quando eu vier, virei como a hora que ninguém espera, na madrugada, eu vou levar as coisas de... E quem que para ele tem mais de valor? O vencedor. Aí ele vai raptar os vencedores. Você sabe por quê? Quando a gente começa a ensinar na Bíblia, aqui na igreja, no estudo, acerca da salvação, principalmente pessoas que ficaram 15, 20 anos em outra igreja, onde se ensinava que a pessoa tem que lutar para ser salvo, que a pessoa tem que largar o pecado, tem que, né, se esmurrar. Assim, a pessoa que está nessa igreja, ele fica assim, hoje eu estou salvo, amanhã eu estou condenado. Hoje eu estou salvo, amanhã eu estou condenado. Ele vive a vida de derrota. Por quê? Porque ele está lutando para ser salvo, mas toda vez ele peca. Ele chega assim, hoje ele está feliz, recebeu a profecia, ele jejuou, ele trabalhou na cantina da igreja domingo, tá abraço. Passou 30 dias e ele caiu. Ou escorregou. Falou, não para a igreja mais não aguento, já lutei, não dá certo, estou no inferno. É a vida de tormento. E isso está tirando o foco dele. Qual o foco dele? Obedecer. Descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não é se preocupar com a salvação. Salvação é um ato exclusivo de Deus. Toda pessoa que crê que é salvo, é salvo. E não perde. Aí o que acontece? Por que eu estou falando isso? Quando a pessoa ouve essa palavra, e é normal, o que vem na cabeça dela? Tem isso, tem que pensar, já que isso é verdade, então vou botar para quebrar. Ninguém nunca te parou. Deus nunca te proibiu de pecar. Nunca. Você sempre pecou. Porque se a ideia ou a pregação de dizer que se você peca, você vai sempre para o inferno, largar-se alguém para o inferno, não era só pregar isso. E a gente está cansado de ouvir essa doutrina e ninguém pode pecar. Aliás, as igrejas onde mais pecam, onde você mais prega isso. Por quê? Porque eu estou introduzindo a salvação por obra, por mérito, por caráter. E a gente não está transformado ainda. Nosso caráter está corrompido. Por mais que você queira, por mais que você seja sincero, você vai errar. Agora, aí o que acontece? A gente prega isso, aí vem um outro pensamento na cabeça. Não, peraí, isso é verdade? Porque tem um cara que é santo, né? Ou acha que é. Ele fala assim, como é que é? Quer dizer que eu estou me esforçando para não errar. E o Michael, que está empurrando com a barriga como se fosse um boleiro casado, vai para o mesmo lugar que eu. Ó, ele faz essa comparação. Entendeu?
Não, querido, você não entendeu. Quando a Bíblia diz assim, ó, que você foi salvo, a única coisa que aconteceu na sua vida é o seguinte: para o inferno você não vai. O que Deus te garante é o seguinte: eu te tiro do inferno, para lá você não vai. Pode ficar tranquilo. Isso já é uma grande vitória na nossa vida. Agora, para os que acham que pode levar a vida à torta e direito, de qualquer maneira, Deus não te manda para o inferno, mas Ele traz o inferno para você. Mas isso aí é uma outra história. Agora, nessa hora aqui é que Deus faz diferença. Porque Deus faz diferença. O que está sendo sincero, o que está se esforçando. A gente tem que se esforçar. Agora, a gente tem que se esforçar, irmão, pelo motivo certo, pela intenção certa. E qual é a intenção certa? Não é para eu ser salvo. Não é para eu poder esfregar na cara do irmão que não está, que não vai. Não, não é esse o motivo. Nosso alvo é o seguinte: que quando isso vem nesse entendimento, quando eu aprendi isso, eu acho que foi naquela época que eu fui salvo. Já tinha uns 20 anos que eu estava servindo a Deus, de coração, de sinceridade, mas como eu estava fazendo com mérito, eu me esforçava para ser salvo, o dia que eu entendi isso, eu acho que eu fui salvo. Naquele momento, eu acho que eu fui salvo. Aí o que eu pensei? Peraí, se eu já conquistei a salvação, já tenho ela não é a cereja do bolo? O que é a cereja do bolo? Eu descobri que é o reino, reinar com Cristo. Então esse por isso é voluntário. Toda a minha força que eu estava colocando antes para me salvar, já que eu já tenho de graça, eu não preciso pagar por isso, então agora eu vou continuar pagando. Porém eu vou querer pagar para o reino. O que é reinar? Você tem que entender isso. Vou deixar aqui, não vou pagar não. Reino de Deus. Reino dos céus. Nossa, ficou feio. Parece a mesma coisa, não parece? Coroa. Faz sentido? Reino dos céus, reino de Deus, reino dos céus, coroa. Já viu quando a Bíblia vai se referir assim: guarde bem a tua coroa para que ninguém roube? O que a gente, ouvindo isso antigamente, pensava? Salvação. Eu não posso perder minha salvação, mas não tem nada a ver com salvação. Porque quando a gente estuda, irmão, a gente vai entendendo, vai clareando. No Brasil, a gente não tem um sistema monarca, de monarquia. Na Inglaterra tem. Na Inglaterra até hoje existe rei, rainha, príncipe, não é isso? Duque, que são sistema monarca, onde se existe um rei, esse rei ele é o supremo ali, seria praticamente o presidente da nação, não é isso? Agora, esse rei tem uma rainha, tem filhos e tem súditos. Quem são os súditos do rei? Quem trabalha no palácio e vive no reino. Naquela novela que teve dos 10 mandamentos de Moisés ali da Record, algumas pessoas que trabalhavam lá no palácio, né, e eram até judeus na novela, eles viam diferença de trabalhar no palácio por cada economia, porque comia da melhor comida, tinha proteção, o lugar era melhor, tudo era melhor, certo? Imagina você trabalhar na Casa Branca. Imagina você trabalhando onde fica o presidente de uma nação, o governador de uma nação. Se você trabalha com um empresário que é rico, você já vive melhor, você come do melhor, você está bem do melhor. Então, eu quero que você entenda, quero que você coloque na sua cabeça isso. O rei tem o quê? Súditos. Se a gente fosse comparar com o Brasil, para você entender, para efeito de você entender, todas as vezes que um presidente está em campanha para ser eleito, o que ele faz? Ele fala o seguinte: se você me apoiar na minha campanha, e tem pessoas que têm potencial, o que as pessoas que mexem com políticas, eles querem apoiar? Eu chego para o Maico vai ser candidato, vou colocar por baixo, vereador. Ele tem potencial de ser um bom vereador? Tem, ele é muito conhecido no bairro. Aí o Maico fala assim: trabalha comigo na campanha, porque existe lá onde eu vou no meu gabinete uma vaga para assessor.
E eu te coloco para trabalhar comigo. Então é isso, é lá o vereador, é o deputado estadual, é o prefeito. Então são pessoas que quando você acredita nela e ajuda na campanha, ela é eleita, você faz o quê? Estou feito. Agora por 4 anos eu vou trabalhar junto com o prefeito. Eu vou ajudar o prefeito, eu vou ajudar o vereador, eu vou ajudar o deputado naquilo que ele tem que fazer, porque todos eles têm. E o presidente? Tem ministérios. Daqui 40 ministérios. Tem até um filme, né? Alibaba e os 40 ladrões. Então, tem lá. O que são esses ministros? São pessoas que foram eleitas, colocadas por ele. Ele foi eleito. E ele escolhe as pessoas para fazer o quê? Junto com ele governar a nação. Então quando Cristo voltar, e ele vai voltar, ele vai reinar nessa terra. Você tem dúvida disso? Quem acredita nisso? Nossa, ninguém. Não levanta a mão, irmão. Fala, glória a Deus, eu creio, pastor. É isso tudo para a glória. Então, é isso que a gente espera, a igreja espera isso. O irmão, tem gente que espera o seguinte: quando Jesus voltar, está tranquilo, uma sombra, um jardim, água fresca, corpo. Não é trabalho. Se você nunca trabalhou, você vai começar a trabalhar agora. Que é só trabalho. É 1000 anos de trabalho. Claro, tem as suas regalias, porque ninguém trabalha, ninguém vai a uma luta com o seu próprio custo. Não é isso? Então veja bem. Imagine que hoje começou hoje o reinado de Jesus. Ele passou os 7 anos, ele buscou a igreja, ele vai estabelecer o seu reino. Quem ele vai governar com ele? Os que vencerem. Por isso que Apocalipse, nas primeiras cartas de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ouvir dizer assim: bem-aventurado ao que vencer. Aí tem várias coisas que o vencedor vai usufruir. Tem dentro deles lá, tem o nome escrito na diferença ali, para poder comer da árvore da vida, aonde tem 12 frutos, tem várias coisas. Depois você lê lá, será vestido de veste branca. E todas as vezes que ele promete, ele fala que ele é o vencedor. Só o vencedor vai ter essas coisas. Então é muito importante que você entenda: pastor, quem é o vencedor na igreja? Não é a pessoa que não peca. Você tem que arrancar isso da sua cabeça. Não é a pessoa que não peca. Então quem é o vencedor? Quem descobriu ou está à busca de descobrir o que Deus quer de mim. E eu quero obedecer à vontade de Deus, porque eu posso fazer tudo para Deus sem necessariamente fazer aquilo que Ele pediu, e com isso eu não tenho recompensa. Mas se eu descobrir o que Ele quer que eu faça para Ele, grave o que eu estou te falando, grave. Você pode fazer muita coisa para Deus, você pode ofertar muita coisa para Deus, e Deus aceita e te abençoa. Mas o que muda a sua vida é quando Ele te pediu uma coisa. E isso é um divisor de água do que você foi até ontem, dali por diante. Porque todas as vezes que Deus quis mudar a história de alguém, Ele chegou para essa pessoa aí e pediu. Ana era esposa de Eucana, e Ana não tinha filho, certo? Mais de 20 anos ela não conseguia engravidar. O dia que ela sentiu, descobriu o que Deus queria, o que Deus queria? O filho dela, aquilo que ela mais queria. Porque a gente, irmão, tem costume de fazer o quê? Oferecer para Deus o que a gente não quer. Sabia? A gente quer dar para Deus o que a gente não quer, e a gente esconde o que realmente a gente ama. Natural. Em casa tem um cachorro chamado Abelha, teve 3 filhotes: caramelo, branquinha e pretinha, 2 fêmeas e um macho. Por incrível que pareça, ela só pega pretinha, ela pode preto. Ela sempre gostou de preto. Esse cachorro na rua, as pessoas de cor escura, eu só acho engraçado porque ela vive com a cachorro na boca. Os outros, não é que ela não gosta dos outros, mas a gente vê animal, irmão. Isso acontece no mundo animal, imagine gente. Ela vive escondendo. Então, ontem eu peguei, cacei ela caçando para cá, cadê ela? E a pretinha subiu um pouquinho debaixo da minha cama. Ela e a pretinha escondeu.
gente faz isso com Deus. A gente fala assim com Deus: o que o Senhor quer de mim? Te dou tudo, mas guarda o que a gente mais quer. E é isso que Deus pede, que você não quer dar. É o lugar que você não quer ir, é aquilo que você não quer fazer, é aquilo que Ele te pede. Então, quando você descobrir isso, e você entregar para Deus, você fazer a vontade de Deus, isso te faz você ser vencedor. O que te faz ser vencedor não é porque você deixou de fumar, também, mas não é isso. Porque às vezes a pessoa deixou de fumar por medo de ir para o inferno. E na primeira possibilidade dele não aguentar mais, ele descobrir que vai para o inferno, ou então ele vai fraquejar, o que ele faz? Volta a fumar. Mas a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade. Ninguém conhece você? Conhecereis a verdade. E a verdade? A verdade te libertará. Não é a minha força de vontade. Porque se você parou de fumar por força de vontade, qualquer momento você pode voltar. Tem gente que parou de fumar 20 anos e volta. Tinha uma irmã na igreja, ela era adolescente, ela cresceu na igreja. E aí virou uma moça muito bonita. Sempre que saiu de onde eu vim, só usava saias. As irmãs não podiam usar calça, que é sensual. A não ser que fosse aquelas calças pantalona, não tem? Lá. Mas calça que apertasse o corpo da mulher não poderia. Então a maioria era saia. As irmãs era saia, é muito difícil usar roupa assim. E um dia eu era muito amigo dela, né, assim, próximo a ela. Graças a Deus sempre foi um cara de respeito, casado, Bíblia para lá e para cá. Então ela tinha liberdade de conversar comigo. Ela falou comigo, eu era auxiliar. Ela falou comigo, auxiliar: eu tenho um short curto lá em casa que eu boto só no meu quarto. Isso é um desabafo, uma confissão com a irmã. E em vez de quando ela falou que colocava o short, eu olhava no espelho para ver o corpo dela. Ela falou: está lá em casa guardado. O dia que eu desviar, está lá para usar. Eu acredito que ela nunca desviou, mas desviou o coração. Porque Deus não te quer você pela metade, Ele te quer você pelo inteiro. O que adianta a pessoa estar aqui dentro com medo de fazer uma coisa? A gente tem que ter medo de pecar, com certeza. Mas não é esse medo de pecar por causa da punição. É o medo de pecar que te afasta da presença de Deus. Então, quem são os vencedores? Todos aqueles que descobriram a vontade de Deus. Se você descobrir a vontade de Deus, você vai fazer a obra de Deus. Porque ninguém pode fazer a obra de Deus sem ser chamado por Deus. Entende? Então, você descobriu a obra de Deus, você sabe o que é a obra de Deus, o que você vai fazer? Você vai obedecer. E toda a obra de Deus, ela é voltada para a igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo de estrutura física, nem placa. Porque a igreja, quando nós nos reunimos, nós somos igreja. Claro que quando você troca o telhado, compra uma cadeira, compra um retroprojetor, você está fazendo o quê? Está investindo em um local aonde vai se promover o culto para salvar a alma, para curar, para ensinar a palavra de Deus, não é assim? Isso também é obra de Deus, entende? Mas pode ser que Deus te chame para coisas diferentes. Pode ser que Deus te chame na sua casa para você ir na padaria e falar para a irmã que está no caixa, ou para uma jovem que está no caixa ali, e dar uma palavra de conforto, uma revelação, uma profecia. Pode ser que Deus te chame você para abrir uma empresa. Pode ser que Deus te chame você para empreender em outro lugar. E isso tudo é o quê? Vontade e obra de Deus do mesmo jeito. Não é só fazer culto, ou reunir, ou fazer o que nós estamos fazendo aqui, que é a obra de Deus. Está muito além disso aí. Então, quando eu entendi que quer ser vencedor, eu quero ser vencedor, por quê? Eu não quero ser só salvo, pastor. Eu quero, quando Cristo voltar, eu quero ter um lugar junto com Ele no reino dele. Um pedacinho, uma pontinha ali. Eu também quero ser governante. Eu também quero reinar com Ele. Eu também quero sentar no trono. Quando fala sentar no trono, não é sentar literal no trono lá, onde Jesus está. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é isso. Sentar no trono significa o quê? Quando Ele governar, eu também vou governar. Por isso o versículo diz assim: guarde bem a tua coroa, para que ninguém
a roube. Quem que vai roubar? A gente acha que é o diabo. Não é o diabo. Quem vai roubar a sua coroa é quem fizer aquilo que se deveria fazer. Porque Jesus te chamou para fazer algo. Aí você fica fazendo o quê? Corpo mole. Aí você fica fazendo o quê? Se fazendo de desentendido. Aí o que Deus faz? Ele vai ficar esperando você a vida toda? Vai vir outro e vai fazer o quê? Aquilo que você deveria fazer. Então Deus te tira do teu lugar e dá para outro. Por isso ele diz assim, ó, tome cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Roubar a coroa está falando de governo. Tem nada a ver com salvação. Nada a ver com salvação. Nome escrito no livro da vida, nada a ver com salvação. Também é reino, também é governo. Então, se eu não me esforçar para fazer o que Deus pediu para eu fazer, vai ter alguém que faça, pode ter certeza. Alguém vai ser levantado para fazer a sua obra. E aí ele toma o quê? A sua coroa, a sua posição no reino. Salvação não se perde, reino se perde. Aí, vamos agora ao começo da história. Estou só na introdução, tá? Não comecei não. Fomos vencedores. Quem é vencedor vai ser o quê? Raptado. O que é raptado, pastor? Sugado, tirado à força. Aí você vai ver filmes de arrebatamento, onde as pessoas estavam dirigindo e sumiram. Aqui que a Bíblia diz, onde tinha dois no campo, um foi tomado, o outro foi deixado. Ó, dois no campo, dois crentes, um foi tirado. Pode ser que na mesma casa o marido seja vencedor, a esposa não. A esposa seja vencedor, o marido, ou às vezes ele é vencedor e ela junto com ele faz ele vencer. Porque não é quem está aqui na igreja que está vencendo. Porque às vezes a esposa está fazendo o quê? Dando suporte para o marido fazer a obra. Então, fui raptado, sugado. Aonde que o vencedor vai? Para o trono. Ó, se encontrar com Cristo. Aqui, porque Jesus está lá em cima do céu ainda, nesse momento. Aqui vai haver uma comunhão. Isso aqui também, irmão, aos poucos, eu não gosto de falar muito, mas só vai pegando aí. Primícia. Toda primícia, ela é tirada primeiro. Depois, o restante. Com o tempo eu vou dando introdução para vocês, tá? Devagarinho. Devagarinho para não assustar. Mas vamos lá. Encontrei com Cristo no trono. Certo? A igreja está onde? Está aqui no fogo, na grande tribulação, sofrendo. Era bom que você vencesse para não passar por isso. Sabe por quê? Porque tudo que você evitou de passar antes, você vai passar durante. Todo aquele corpo mole que você fez para não fazer a obra de Deus, tem irmã que ela fala que está fazendo comida, está dando na casa, ela vai botando esse monte de desculpa, sabe? Esse monte de coisinha, não posso por isso, não posso por aquilo, não posso pela chuva, não posso pelo sol, não posso pelo marido. Ela vai colocando esse monte de obstáculo. Quando vier a grande tribulação, ela vai ter que negar tudo isso. Nada disso vai fazer sentido para ela. Ela ficou em casa, limpando a casa, lá da igreja, lá do culto. Ela ficou em casa, fazendo almoço com o marido, porque ela tinha que cuidar do marido. Tem que cuidar. Ela tem que cessar, fazer antes, para quando dar a hora do culto, ela está na igreja. Ela tem que se esforçar, ela tem que dar um jeito. Você tem que entender que para Deus não se diz não. Nunca diga não para Deus. Arruma um jeito. Se esforce para estar ali para fazer a obra dele. Por quê? Porque na grande tribulação, irmão, olha o que a Bíblia diz: ai das grávidas. Ai das grávidas. Por quê? Porque ela está ali grávida. Vai ter que correr e fugir. Não é melhor fazer agora? Não é melhor suar agora a camisa? Não é melhor sangrar agora? Porque quando chegar esse tempo... Irmão, eu estava pensando, cara, eu não gosto de perder nem uma caneta. Nem a tampa da caneta usada. Eu fico imaginando perder tudo que eu construí
deixar para o anticristo, deixar para esse povo. O cara vai estar dentro da sua casa, vai tomar a sua casa. Tem gente que não gosta de tomar um tapa na cara, irmão. Não, tapa na cara. Tem gente que não gosta de ouvir nem uma palavra dura, nem uma palavra de afronta. Você vai ser afrontado, insultado. Aí sabe o que vai acontecer? A pessoa fala assim: nega Jesus, senão eu te mato. Você não vai ter fé. Você vai fazer uma oração assim na sua cabeça: Senhor, eu vou negar aquele aqui, vou te negar aqui na frente dele, mas ó, o senhor sabe que está junto, né? Você entende, né? Se Deus pudesse falar, eu te falo, mas não entendo não. Se negar, está fora. Não vai para o inferno, mas você vai sofrer. Você entende? Ah não, pastor, eu estou pronto, pode vir, que eu não tenho esse negócio comigo não. Primeiro vai pegar seu filho. Vai fazer na frente com você, com o seu filho, para ver se você. Porque às vezes a pessoa realmente ela tem força para dizer não. Não vou negar não. Mas se pegar o filho, eu falo, não, Senhor, é minha fraqueza. Lembra que eu falei que você esconde o melhor? Você dá o. Eu estou pronto para morrer. Mas quando vê o filho, não está pronto. A gente nega com bens, irmão. Eu sou esse cara campeão que estou pronto. Eu falo, Senhor, me ajuda a vencer antes, porque sei lá, meu pai. O negócio de mim aí parece que não sai de jeito nenhum. Então eu preciso fazer força. Digo, não para ser salvo, para me reinar com Cristo, para me fazer a vontade dele. A vontade dele. O que é a vontade de Deus? Todos os dias eu vou te revelar a vontade. Você deveria acordar de manhã e falar assim: Senhor, a ti te rendo graças. Hoje, o que nós temos para hoje? Qual é a tua vontade hoje? Às vezes, para fazer. Vai louvar, vai adorar, vai curtir. Às vezes, vai te pedir alguma coisa diferente. A coisa mais nítida que eu tenho hoje, até hoje, da voz de Deus me pedindo, foi para vir para cá. Eu não queria vir, mas Deus falou: vai. E aí, quando nós estávamos aqui há 2 anos, eu falei assim: eu vou embora. O Senhor falou: fica. São coisas nítidas, sabe? Lembra o cara que viu uma experiência há mais de 40 anos e nunca esqueceu? É isso. Quando Deus te fala algo, você não vai esquecer. Pode passar o tempo que for, você vai saber que foi Deus. Você vai ter certeza que você pode lutar 1 mês, 2 meses, uma semana. Você vai lutar para não fazer, mas é a vontade de Deus. Quando o tempo acabar, quando os 7 anos aqui, acabar, finalzinho dele, 6 anos e alguma coisa, quase no final dele, Jesus vai voltar para buscar a igreja, não vai? Cidade Santa, que a Bíblia chama de Nova Jerusalém. Ela vai descer, adornada, preparada, ataviada, para buscar a noiva. Não tem isso na Bíblia? Jesus vai voltar para buscar. E quem que volta com ele? Os vencedores. Você vai ver isso assim, junto com ele, milhares e milhares dos santos. Somos nós, os que foram vencer, os que tiveram essa posição. Aí você volta para buscar a igreja. Aí ele não toca o solo. Diga por quê, pastor? Porque ainda tem pecado, tem corrupção. Ele não toca o solo. Aí a Nova Jerusalém, a cidade santa, ela para onde? Nas nuvens. E a Bíblia diz assim, e aí a igreja vai ser puxada, encontrar com o Senhor nas nuvens. Então você tem que gravar esse código. Vencedor, trono. Arrebatados, igreja, arrebatamento, nuvem. São os códigos. Quando você estiver lendo na Bíblia, você vai ver esses códigos de lá direitinho lá. Jesus, quando ele estava subindo em Atos capítulo 2, ele está sendo elevado aos céus. E aí as pessoas que estão ali, os apóstolos ali, estão vendo ele subir. E ele é encoberto por quê? Pelas nuvens. E aí os anjos falam assim: por que estão olhando para ele? Assim como ele foi, ele voltará. Então, o que dali por diante fechou? Ele fica fechado pelas nuvens e ele vai voltar até as nuvens. Dali ele arrebata a igreja, puxa a igreja. Entendeu? E aí vai ter o quê? Vai ter 2 reinos. 2 reinos.
o reino milenar, que são chamados de 1000 anos, haverá o reino dos céus, que é Jesus ele vai governar daqui de cima da cidade santa, e Israel vai ser o altar das nações, o sacerdócio real é de Israel. Deus vai restaurar, vai matar os ímpios, tudo, vai restaurar, vai começar um novo reino, um reino de justiça, não é isso? Israel vai estar aqui na terra, e todas as nações trarão um dízimo a Israel. Quem que vai receber o dízimo? Israel. Está vendo essas pessoas que não gostam de entregar dízimo, acham que é de Deus? Mas tem que entregar para Israel. Entende? Então, pergunta: pastor, se Deus vai matar todos os ímpios, quem que vai ficar na terra? Ninguém sabe? Quem foge da igreja. Oi? Quem foge da igreja. Quem fugiu da igreja? Quem foge da igreja, vão ser poupados. Isso. Vai estar na terra os perdedores, crentes derrotados, não é? Porque esse não vai subir. Eles não vão estar na Nova Jerusalém. Ó, crente derrotado não vai estar aqui. Vai vir para as bodas, né? Vai participar das bodas e vai fazer o quê? Descer. Vai ser imortal. O corpo dele vai passar pelo processo de imortalização, mas não vai ter o corpo glorificado. Por que não? Porque não venceu. Deus é tão bom, que ele falava o seguinte: poxa, eu te salvei, te dei a oportunidade de ser lutado, de ser melhorar. Vamos fazer o seguinte: vou te dar mais um prazo, vou te dar mais 1000 anos para você poder se converter. E a pessoa vai ficar aqui na terra, passando por um processo que ela podia ter evitado. Depois que ela se converter, aí ela vai ter o corpo. No final, todo mundo vai ter o corpo de glória. Mas nesses 1000 anos, você vai encontrar texto em Lucas capítulo 12, por exemplo, onde o crente salvo é atormentado. A Bíblia diz assim, ó, e abre lá, vamos abrir, consegue abrir, acho que é Lucas capítulo 12, 40 alguma coisa, se não me engano. A gente tem reto projetor, vamos usar, né? Só que eu não comecei não, tá? Eu só estou dando a introdução. Lucas 12? É, 40 alguma coisa, se não me engano. Se você entender isso aqui, você larga a miséria, a pobreza, tá? Porque se Deus entender que você é um bom mordomo, Ele te coloca sobre riqueza. Desde que você entenda que a riqueza não é sua, é do Senhor para fazer mordomia. Nós temos que entender isso. Tudo que nós temos é do Senhor. Eu só sou um mordomo. Eu posso andar no carro de Deus, administrar o dinheiro de Deus. Eu posso comer do melhor da terra, entendendo que não é meu, é de... Se Ele falar que quer, eu entrego. Eu tenho uma empresa que é de Deus. Eu só administro essa empresa. Às vezes eu vou ter um prejuízo e eu quero fazer justiça com as próprias mãos. Eu falo: Senhor, e aí? É para fazer? O Senhor não. Tá bom, a empresa do Senhor, eu não corro atrás. Meu coração não está nisso mais, porque é do Senhor. Então, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? É quem o Senhor confiará os seus conservos para lhes dar sustento ao tempo. Quem são os conservos? A igreja. Quando Deus te dá um ministério, é para você usar na igreja. Presbitério, quem é presbítero, é para cuidar da igreja. A função do presbítero é colocar ordem. Então os varões aí, ó, quem quer ser presbítero? Eu, pastor, tem que ter pujança. Tem que saber falar grosso, tem que saber falar bravo. Porque presbítero é para colocar ordem. Não é ser grosso não, tá, irmão? É ter autoridade. Então, qual é a finalidade que você foi chamado? Para cuidar da igreja, para cuidar do irmão, para cuidar da irmã, cuidar de outras pessoas, certo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier achar, cadê o irmão? Vem não, pastor, está faltando, está dando atestado. Está cuidando da igreja, da membresia? Você foi chamado para isso. Pastor, eu não sei fazer nada. Irmão, só a sua presença aqui já faz. Porque quem passa lá fora fala assim: rapaz, a igreja está crescendo.
cheio de gente. A gente quer ir onde está lotado, irmão. A gente não quer lugar vazio. Você passa uma pizzaria e está vazio. Você quer lá? Aí do outro lado está lotado. Você fala, acho que é de lá melhor. Está cheio de fila. É provado isso já. Se você vem, você ajuda a encher a igreja. Onde você falta, essa ajuda a fazer o quê? Esvaziar. Mas aquele servo que disser consigo mesmo, meu Senhor está na vida, e passar a espancar os criados e as criadas, e comer e beber e se embriagar. Comer e beber é pecado? Não. Se embriagar é. Mas se você come e não é para a glória de Deus, é pecado. Se você bebe e não é para a glória de Deus, é pecado. Passa adiante. Sobe um pouquinho. Aquele servo, porém, pode subir, lá para cima, vocês vão ver. 47, é isso. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou. Pode perceber que essa palavra não é para ímpio, é para crente, servo. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, não fez segundo a sua vontade, será punido? Ué, pastor, você falou que a gente vai para o inferno? Vai não. Você quer só a disciplina do reino. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. E o que é pouco dado, pouco será cobrado. Mas que vai cobrado, vai. Sobe adiante. Aquele porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará. Mas levará. Não tem esse negócio não, irmão. Sabe por causa de quê? No reino não tem esse negócio de eu não sei o que o Jamil está pensando. O nosso corpo glorificado não precisa de falar. A mente é a fala. Eu sei o que está pensando e ele sabe o que eu estou pensando. Então, o que eu falo assim? Você fala assim, não, pastor, é porque você sabe como é que é, né, pastor? Estava chovendo. Tá. Vai passar um telão, não estou dando um exemplo aqui, mas não tem esse telão. Chovendo, você tem que trabalhar. Já viu aquela mãe que fala assim, não, pastor, eu não pude ir para a igreja, sabe por causa de quê? As crianças, né? Elas vão pegar sereno. 3 horas da manhã, está 40 graus de febre, ela joga um pano, joga um lençol e vai na chuva. No PA. Joga o lençol, joga o edredom e vem para o culto. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou mostrando para você que a Bíblia está dizendo que se você não fez a vontade do seu Senhor, não é a vontade do pastor, é a vontade do seu, você vai ser castigado. Se você não tiver noção nenhuma do que foi, vai ser castigado do mesmo jeito. E o que for líder, o que ensinou, mais castigo ainda. Estou ferrado, não estou lascado. O couro vai comer mais do meu lombo. Quem mais sabe sou eu. Aquele, porém, que não sabe a vontade do seu Senhor fez reprovar muitas poucas sortes, mas aquele que foi muito dado, muito lhe será exigido. Agora a treva começou a dublar. Aquele a quem muito se confia, muito se lhe pedirão. Versículo 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quiserem que já estivesse ardendo. Tem, porém, o batismo com o qual sei de ser batizado, e quanto me angustio até que se realize. Quem aqui já foi batizado? Levanta a mão. Deixa eu ver. Levanta a mão, irmão. Isso, todo mundo aqui foi batizado. Em qual batismo você foi batizado? Nas águas. E com o Espírito Santo? Poucos, né? Vai ter que chamar uns irmãos que sabem fazer. Talvez o Miguelzinho lá para ver se ele faz o papel. Tem que ser batizado com o Espírito Santo e batizado com fogo. O batismo com fogo não é porque você rodou, não. Não é porque o seu patinho de fogo, não. O batismo com fogo é quando você encontrar com Deus e Ele queimar a sua alma. Eu te digo uma coisa para você, você nunca mais vai ser a mesma. Você vai tomar nojo do pecado, você vai tomar nojo do mundo. Não existe dúvida de que Deus é Deus e que você quem é. Isso é o batismo de fogo. Geralmente vem com sofrimento. É quando Deus te espreme de tal modo que você falou, ou dá ou desce. É como se Deus batesse a sua cara e falasse, pede para sair. E você fala, quero ficar.
Muda por completo. A sua alma é queimada, irmão. Se você não foi ainda, pode ficar tranquilo que vai ser. 3 batismos. Olha lá. Se o pode que vim trazer paz na terra, eu vou desafio que vim trazer divisão. Divisão de quê? Se converter de verdade, perde os amigos. Se converter de verdade para fazer a vontade de Deus, a sua mãe não vai te entender, sua irmã também não vai te entender. É divisão, vai ser cortado no meio. Por isso que quando você se converte, a primeira coisa que acontece é a sua casa ficar atribulada. Que Jesus veio trazer divisão. Não é divisão de fofoca, não é isso não. É divisão de irmão. Se você for fazer a vontade de Deus mesmo, divide. Porque você vai perder as pessoas por um momento. Amém? Alguma dúvida? Sim ou não? Ninguém tem dúvida? Eu tenho muitas, irmão. Você não tem dúvida nenhuma? Meu Deus, estou lascado. Vamos ficar de pé, irmãos?